Hey guys! Hoje nós vamos falar sobre as diferentes formas de falar também em inglês. Normalmente, o primeiro também que a gente aprende é o to. Mas, além dele não ser o único também, a gente também deve cuidar da situação que a gente vai usar essa palavra. Tem duas coisas que você deve se atentar na hora de usar o também em inglês. A primeira delas é a posição na frase. O to, por exemplo, é sempre utilizado no final. Se alguém falar, eu trabalho aqui, I work here, eu poderia responder, eu trabalho aqui também, I work here too. I love you too. I love you too. Além disso, você deve cuidar se a frase está na afirmativa ou negativa, porque isso também influencia o uso do também. Como eu falei anteriormente, o to vai ser utilizado no final da frase e ele também só é utilizado em frases afirmativas. No caso, quando a gente concorda com alguma frase na afirmativa. Mas existe outra forma de falar também, que é o also. Ele é muito comum, mas ele é um pouquinho mais formal e ele é sempre utilizado no meio da frase. Se eu falar, por exemplo, eu também trabalho aqui, I also work here. But I'm also really excited, but also really nervous. A maior diferença entre essas duas palavras é que o to vai ser utilizado no final da frase e o also no meio da frase, e o to é muito mais comum ser utilizado no inglês falado. O also um pouquinho mais comum ali no inglês um pouquinho mais formal, né, no inglês escrito. Agora eu quero falar sobre uma questão bem importante. Como eu mencionei anteriormente, o to, ele normalmente é utilizado em frases na afirmativa, quando a gente concorda com alguma coisa que a pessoa falou na afirmativa. Mas, se eu estiver concordando com uma frase na negativa, por exemplo, a pessoa fala, eu não gosto de café, I don't like coffee, e eu vou falar, eu não gosto de café também. Nesse caso, eu tenho que usar a palavra either. Either é a versão do to na negativa. Então, nesse caso, eu não gosto de café também. I don't like coffee either. I couldn't sleep either. Existe a expressão me too, que é uma forma curta de falar eu também. Se a pessoa fala eu gosto de café, I like coffee. Me too. Eu também. I missed you so much. Me too, baby. Me too. Porque essa frase está na afirmativa. Agora, se a pessoa falar a frase na negativa, I don't like coffee, a expressão eu também, nesse caso, deve ser me neither. Existe uma adaptação do either para a palavra neither, mas a expressão é me neither. I don't want to talk about the morpho. No, me neither. No, me neither. Don't. Você deve prestar atenção na hora de falar a sua frase utilizando também, se você vai falar no meio da frase ou no final da frase, o seu também, e você deve ficar atento se a frase está na afirmativa ou negativa. Agora, eu quero falar um pouquinho mais sobre essas expressões que eu comentei anteriormente, que são expressões curtas para a gente concordar, né, com a frase diretamente. Por exemplo, o me too ou me neither. Porque existem outras formas de concordar com as frases que a pessoa falar. Eu tô de saco cheio. Se alguém utilizar uma frase com os verbos normais, por exemplo, eu gosto de café, I like coffee. Existe também uma outra forma de concordar com essa frase, além do me too, que é so do I. So, o do, que é o verbo auxiliar, que a gente utiliza com verbos normais, e I, que é a pessoa que eu estou utilizando nesse caso. Eu também. So do I. Wish you well wine. So do I. Muito cuidado que, dependendo do verbo que a pessoa utilizar, essa estrutura muda. Se a pessoa utilizar o verbo to be, na estrutura do também, a gente deve utilizar o verbo to be. Por exemplo, eu estou feliz. I am happy. Eu também. So am I. Eu consigo dirigir. I can drive. Eu também. So can I. Mas, se você estiver concordando com uma frase na negativa, a gente vai utilizar o neither, o verbo e a pessoa. Por exemplo, eu não trabalho aqui. I don't work here. Eu também não. Neither do I. Eu não estou em casa. I'm not at home. Eu também não. Neither am I. Eu não gostaria de ir. I wouldn't like to go. Eu também não.
Neither would I. Além disso, eu gostaria de comentar também que todos esses exemplos que eu utilizei, eu usei eu também não. Mas eu poderia utilizar outra pessoa também, falando sobre uma terceira pessoa, por exemplo. Nesse caso, a estrutura vai mudar um pouquinho. Por exemplo, eu trabalho aqui. I work here. Ela também. So does she. Ou, por exemplo, eu estou cansado. I am tired. Ela também. So is she. E se eu falar eles também, so are they. E na negativa, a estrutura também muda de acordo com a pessoa. Por exemplo, eu não trabalho aqui. I don't work here. Ela também não. Neither does she. Eu não estou com fome agora. I'm not hungry now. Ela também não. Neither is she. Eles também não. Neither are they. Então, como você percebeu, essa expressão, essa forma de falar também, ela muda de acordo com a estrutura. Ou seja, no passado, a gente tem que organizar, a gente tem que adequar para a regra do passado. Por exemplo, eu fui à festa ontem. I went to the party yesterday. Eu também. So did I. Nesse caso, eu utilizei did porque o did é o passado do do. Ou, por exemplo, eu estava dirigindo ontem. I was driving yesterday. Eu também. So was I. Ou eles também. So were they. Nesse caso, o was é o passado do verbo to be quando eu utilizo para I, para eu, e o were é o passado do verbo to be quando utilizado para they. Mas essas estruturas que eu comentei agora, utilizando o so e o either para falar também, são um pouco mais formais, não são tão comuns assim da gente ver. Elas são relativamente comuns no inglês, mas o me too e o me neither são bem mais comuns, principalmente utilizados no inglês falado. Talvez você não vá utilizar tanto essas estruturas, mas provavelmente você vai ouvir, então é importante você saber e entender como isso funciona. Então, resumindo, o to vai ser utilizado no final das frases e sempre com frases na afirmativa. O also vai ser utilizado no meio da frase, um pouquinho mais formal que o to. O either também utilizado no final das frases, mas ele somente com frases na negativa. Ele é a versão negativa do to. Para uma resposta mais curta, é muito comum a gente utilizar na afirmativa me too e na negativa me neither. Além dessas duas opções, a gente tem so do I para afirmativa e todas as possíveis variações e neither do I para negativa. E também com todas as possíveis variações mencionadas anteriormente. Mas, se você, assim como a maioria dos brasileiros que viajam para o exterior, também não se sente confiante na hora de falar inglês, conheça o meu curso Go On, Inglês Prático para Viagens Internacionais. Lá você encontra videoaulas com conteúdo descomplicado, com palavras e frases que você realmente vai utilizar durante a sua viagem, em diferentes contextos, como hotel, restaurante, aeroporto. Então, acesse o site teachercandido.com.br ou acesse o QR Code que está aqui no cantinho da tela para saber mais. Curta esse vídeo e compartilhe com aquele seu amigo que também está estudando inglês e também não conhecia essas diferenças. Se inscreva no canal, ative o sininho para receber mais conteúdos como esse. Thank you very much and see you next week. Bye bye!